A essa altura, você já sabe que o Fausto Silva, o Faustão, assinou um contrato com a Band. Voltou para lá. E tá todo mundo sonhando com a volta do lendário Perdidos na Noite. Nesse vídeo, eu vou dar os meus pitacos a respeito disso. Presta atenção. Você que tem um home studio e está buscando um fone de qualidade e de bom custo, bom, aqui na Edifier você vai encontrar. E ainda temos o desconto exclusivo aqui no Regis Tadeu Indica. Clicando no link aqui embaixo, você vai ter um grande desconto. Mas se você colocar Regis Tadeu Indica, você vai ter o melhor desconto da internet. É com você agora. Meu amigo e minha amiga, se você é uma pessoa razoavelmente bem informada, você sabe que o Fausto Silva assinou um contrato com a Band, né? TV Bandeirantes, né? O pessoal fala Band agora. E antes de eu começar esse assunto aqui, claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Você vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito bacanas, tem umas camisetas geniais como essa aqui, ó. Né? Essa belíssima canção que você sabe muito bem de quem. Então o Fausto Silva, ele voltou pra Band, né? E claro, cara, claro, que ele vai, evidentemente, a partir do ano que vem, apresentar, né? Vai aparecer lá com outro programa, porque ele tem contrato com a Globo, ele tem que ficar até dezembro, né? Aliás, a Globo ficou muito brava, porque ele já anunciou que já assinou contrato, já anunciou que vai fazer o programa no que vem e tal, enfim, aquela imbróglio todo. Mas o que acontece é o seguinte, essa notícia fez com que todo mundo da minha geração, todo mundo, sem exceção, tivesse um lampejo de sonho, que seria a volta do programa Perdidos na Noite, lá na Band, que foi um dos programas mais, como é que eu vou dizer, mais espetacularmente toscos e anárquicos da TV brasileira. Sabe? Era uma esculhambação sensacional que foi ao ar primeiro na Gazeta, depois na TV Record e depois na Band, na TV Bandeirantes, que aí explodiu realmente. E eu não sei se você sabe, mas o Fausto, ele veio do meio do futebol. Ele era repórter de campo, né? E aí ele foi pro rádio, num programa chamado Balancê, na Jovem Pan. E aí depois, cara, viram a veia cômica dele e jogaram o Fausto, né? De um modo, jogaram o cara na televisão de um modo até meio, como é que eu vou dizer, tão estapafúrdio, num programa idealizado pelo Goulart de Andrade. Lembra o Goulart de Andrade, que ele apresentava aquele programa, acho que era Comando da Madrugada, acho que era isso, que ele falava, vem comigo. E o programa, cara, o Perdidos na Noite, ele era uma zona, cara. E não tinha praticamente nada ensaiado. Nada. Ao lado, ele tinha dois humoristas ali junto com ele, que era o Tatá e o Escova, que eram uns caras impagáveis, bicho. Era um negócio sensacional. E aí o que acontece, cara? O Fausto Silva, ele recebia um monte de convidados. E ele esculhambava todo mundo, cara. De jogador de futebol, a atrizes, cantores, cantoras, bandas. As bandas faziam fila para se apresentar ali no Perdidos da Noite, cara. É uma coisa impressionante. E eu lembro, cara, que na televisão brasileira não tinha praticamente nada que fosse melhor do que o Perdidos na Noite. Era batata, cara. Se você não tinha nada para fazer, não tinha nenhuma festa, não tinha nenhum baile, nenhum show para você ir, cara, não tinha problema, cara. Era ficar em casa
e assistir o Perdidos na Noite, cara, que era um festival de gargalhadas, cara. É um negócio absurdo e é incrível assim, porque o Fausto, ele fazia perguntas inesperadas para todo mundo, ele dava uns esporros na própria produção, que era muito capenga, não tinha dinheiro, e ele zoava a plateia, assim, era uma anarquia absoluta e completamente improvisada, na hora, né? Era uma coisa impressionante. O Fausto, ele tinha um timing de falar uns absurdos de improviso que era sensacional. E aí o programa se tornou tão grande, ele começou, se não me falha a memória, em 84, na Gazeta, depois ele passou para Record, e aí ele terminou em 88, em dezembro, acho que na noite de Natal, se não me falha a memória, de 1988. E como eu falei, cara, o programa... E por que terminou ali, cara? Porque a Globo percebeu que o programa estava arrebentando de audiência. E a Globo foi lá, cara, e ofereceu um caminhão de dinheiro, um estádio de dinheiro para tirar o Fausto Silva dali. Logo no comecinho de 89. E criou um programa para as tardes de domingo. Aí você já viu, né? Obviamente, o horário das tardes de domingo não permitia mais aquela zona, aquela confusão toda, aquela anarquia. E aí o programa do Faustão virou um programa para a família brasileira. Perdeu totalmente a graça, a produção tinha muito dinheiro para fazer os cenários, aquela coisa toda, blá blá blá. E um programa, com o passar do tempo, cara, foi perdendo tanto a graça que o Fausto Silva virou uma caricatura dele mesmo, cara. E uma caricatura ruim. Aliás, vamos falar a verdade também, né? Que o Faustão, ele se beneficiou disso, né? Porque ele ficou na Globo 32 anos ganhando um salário nababesco, cara. Assim, algo em torno de 3 milhões a 5 milhões por mês. O maior salário da TV brasileira é disparado. Então ele, de uma certa forma, agora, ele até podia se dar o luxo de se aposentar. Ele tem tanta grana, cara, que as próximas 14 gerações da família dele não iam precisar trabalhar também, cara. Porque muito dinheiro, muito dinheiro. Ninguém ali ia se preocupar com grana. E aí é que entra um ponto curioso, cara. Eu tenho certeza absoluta de que essa volta do Faustão à Band não teve nada a ver com dinheiro. É lógico que ele vai continuar ganhando uma grana absurda, tá? Não, evidentemente, nos patamares que a Globo pagava. Só que esse salário altíssimo que ele vai receber na Band, a emissora, ela vai pagar isso com gosto e com folga. Porque, para você ter uma ideia, cara, a partir do momento que foi anunciada a volta do Fausto Silva para a Band, formou-se uma fila de anunciantes para o novo programa. Para um novo programa que ainda não existe. Para um novo programa que ainda não se sabe o que vai ser. Já tem uma fila de anunciantes. Sacou? Eu posso afirmar com absoluta certeza, cara, que no fundo o Faustão, ele quer trabalhar feliz. Internamente, cara, com a alma leve, sabe? Sem ter que se preocupar com os padrões rígidos de conduta e outras coisas que a gente nem imagina que ocorriam nos bastidores da Globo. Aliás, que é sempre o que acontece quando a Globo contrata alguém de uma outra emissora. A pessoa tem que se enquadrar nesse esquema rígido que não permite espaço para improvisação,
tudo é calculado, tudo é rigidamente produzido, tudo é maquiavelicamente pasteurizado para oferecer um produto palatável para as famílias brasileiras. Vocês lembram o que aconteceu no auge da MTV, quando a Globo foi lá e tirou um monte de gente dali? Aproveitou alguns deles de uma maneira totalmente plastificada. Olha o que aconteceu com o Zeca Camargo e com a Maria Paula, por exemplo. E contratou outros, cara, que botou numa geladeira total. Lembra do Thunderbird? O Thunderbird chegou a ser contratado pela Globo. Mas essa, na verdade, é uma tática que a Globo sempre usou. Quando um programa de uma emissora concorrente começa a crescer de audiência, ela vai lá, contrata as pessoas, tira a pessoa da emissora concorrente e não necessariamente aproveita. Ela vai lá e tira do ar, elimina a concorrência. Foi também por conta desses, como é que eu vou dizer, desses perrengues, né? Eu já contei isso num vídeo aqui no canal, cara. No fundo, o Faustão foi demitido. Porque chegaram pra ele e falaram assim, olha, a gente vai botar você numa quinta-feira ali, à noite, no programa. Pô, não, né, cara? Não. Fora que iam dar uma cortada no salário, né? Então, assim, foi por conta de todos esses perrengues, cara, e ele no fundo acabou, mesmo sendo demitido da Globo, vamos falar o português claro, tanto que inclusive agora, como o contrato dele só vence em dezembro, ele de uma certa forma ele tá cumprindo um aviso prévio lá na Globo. E no fundo, cara, o Faustão, ele sabe que todo mundo que conheceu o Faustão no início de carreira na televisão, ele sabe, cara, ele sabe que todo mundo rejeita o que o Faustão se tornou hoje na tela da Globo, né? Ele sabe disso. Então, ele sabe, por exemplo, que a partir do momento em que ele se tornou uma figura engessada pelo padrão Globo de qualidade, o antigo humor dele, que era fulminante e afiadíssimo, desapareceu. Ele sabe disso. Ele, no fundo, ele sabe que com o passar dos anos, cara, ele foi perdendo a graça, até o ponto que as suas improvisações nos programas da Globo, cara, suas raras improvisações, elas só provocavam vergonha alheia. É por isso que agora existe esse imenso desejo coletivo de que o Fausto Silva ele volte à velha forma, e passa pela cabeça de todo mundo a volta do Perdidos da Noite. Eu adoraria que isso acontecesse, mas eu acho que não vai acontecer, cara. Aliás, não, eu tenho quase certeza que não vai. Você sabe por quê? Porque hoje a TV mudou, os telespectadores mudaram, o Brasil inteiro mudou. Não tem nada a ver com aquela circunstância dos anos 80. Vou te dar um exemplo. Hoje, a lacração e a cultura do cancelamento e dos tribunais da internet torna impossível, assim, qualquer emissora e o próprio Faustão bancar um programa nos moldes daquele do passado. Vamos supor hipoteticamente que o Perdidos da Noite voltasse daquele mesmo jeito, anárquico, aquela coisa toda. Cara, o programa ele seria alvo de um linchamento coletivo depois do segundo programa, 2 semanas, entendeu? E além disso, cara, a própria TV brasileira, ela vive um momento de bundamolismo tão grande, principalmente a TV aberta, que eu já falei isso no outro vídeo. Cara, seria impossível um programa como Os Trapalhões, por exemplo, se sustentar no ar. Imagina então programas como a TV Pirata, o Cacete Planeta e todos aqueles programas humorísticos do Jô Soares no passado e do Chico Anísio, cara.
seria absolutamente impossível que as emissoras colocassem esses programas no ar novamente no atual cenário que a gente vive hoje, cara. Entendeu? É curioso porque caiu a censura federal, né? Todo mundo da minha geração conhece. Tinha a censura federal, que censurava programas, não deixava programas ir ao ar, mutilava os programas. Então, essa censura federal não existe mais. Mas o que existe hoje, cara, é essa censura lacradora e canceladora, cara. Para você ter uma ideia do quanto a TV aberta ela está desconectada com a realidade, é muito provável que a Globo escolha como substituto do Fausto Silva nas tardes de domingo Luciano Huck. Luciano Huck. O J Quest da TV brasileira. Ele mesmo, cara. Com aquele assistencialismo barato e provavelmente com quadros comprados de emissoras internacionais e adaptados ao formato aqui da família brasileira. Que é isso que as emissoras de TV aberta fazem hoje. Não tem espaço para criatividade aqui no Brasil. Você vai lá fora, compra um formato pronto, traz para cá, adapta e o pessoal acha que está tudo bem. Aí, os executivos das emissoras não sabem porque a audiência vem caindo mês a mês. Não só na TV aberta, mas nos canais também de TV, da TV fechada. Por quê? Porque ninguém aguenta mais esse tipo de pasteurização, essa falta de criatividade. Então, meu amigo e minha amiga, eu adoraria que o Fausto Silva voltasse com Perdidos na Noite exatamente naquele formato de esculhambação, de anarquia e de divertimento. Mas não vai acontecer. O Brasil hoje, infelizmente, não dá espaço para qualquer manifestação de improviso, de autocrítica ácida. Nada. A TV brasileira hoje é o paraíso dos bundamoles. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito dessa volta do Fausto Silva numa outra emissora. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem. Não esquece de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Com essa canção clássica, que você sabe muito bem de quem é. Ah, deixa aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito dessa volta do Fausto Silva e se você realmente tem saudades do Perdidos na Noite, tá legal? Então, um abraço para você e muita saúde, tanto para você, para sua família e com os seus amigos. Até a próxima.